Estamos começando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nesta edição, vamos conversar com o ex-governador e ex-senador Teotônio Vilela Filho, que vai nos explicar, dentre outros assuntos, por que resolveu não ser candidato na eleição deste ano. Ele que estava sendo especulado para disputar novamente o mandato de senador. Vamos conversar também aqui em Conjuntura com Maria Tavares, que é professora da Universidade Federal de Alagoas e é também uma das integrantes do Partido Novo aqui no estado. A partir de agora, nosso entrevistado é o colega jornalista, aqui da TV Mar, inclusive, Geraldo Câmara, que, além disso, é escritor. Tem alguns livros publicados e está lançando mais um livro, agora é Por Causos da Vida. Geraldo, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Bom, não preciso nem dizer a você o prazer que eu tenho de ser entrevistado por você, né, meu irmão? Obrigado, já. Meu amigo, meu companheiro de abrajete, enfim, jornalista como nós também. Então, e de casa, né? Da mesma casa. Muito obrigado. O que é que a gente que vai ter acesso a esse seu livro pode esperar de Por Causos da Vida? Olha, Por Causos da Vida, a ideia é muito simples. Causos, todo mundo sabe o que é, não é isso? E eu fui descobrindo aqueles causos que eu vivi, que foram vividos por mim, que foram vividos por pessoas da minha família, por pessoas mais antigas, outros causos que me contavam, mas que eu conhecia as pessoas. Tanto que o diferente desse livro é que todos os causos são verdadeiros, absolutamente verdadeiros, e os nomes são reais. Então, o diferente é isso, entendeu? Mas você pode esperar se divertir muito, eu acho que sim, rir um bocado com esses causos que são totalmente diferenciados daquilo que você lê no comum. E eu ainda tive a preocupação, Flávio, de fazê-los curtos. Nada muito longo, né? Não com a preocupação de literatura, mas de causos simples e rapidamente contados, para que você imediatamente quisesse passar para o outro e desse vontade de viver. E fiz, inclusive, antes de resolver editar esse, que é o 9º livro, eu fiz uma pesquisa a respeito disso. E as pessoas gostam quando, por exemplo, um livro de crônicas, as crônicas não são cumpridas, porque elas vão imediatamente para o outro e quer ler o outro. Então, são os causos. Vai ser assim. E esse livro, esse exemplar do Por Causos da Vida, se me permite mostrar, esse exemplar, já passo as suas mãos aqui com o maior prazer, com a nossa dedicatória aí para você. E esperando que os amigos todos que nós temos por aí e que estejam interessados no livro, estejam amanhã, às 7 horas, a partir das 7, entre 7 e 22 horas da noite, na Bodega do Sertão, onde nós vamos fazer o lançamento desse, que é o 9º livro. Bom, muito obrigado por Causos da Vida. E eu lhe pergunto, Geraldo, você que tem uma longa trajetória como jornalista, né? E que atuou em vários estados, além aqui de Alagoas, esses causos são relacionados a personagens e a fatos aqui do estado ou de outros estados? Não, são fatos relacionados a pessoas que eu conhecia, pessoas minhas, etc., mas não fiz nada que fosse relacionado. Já me perguntaram isso, já me pediram. Quem sabe é a 2ª edição, entendeu? Mas eu tive o cuidado bastante grande, principalmente num ano de eleição, de não estar cuidando de causas que possam envolver pessoas políticas, etc. Não seria o caso. Não seria o caso. São quantos livros, Geraldo, até agora? 9 livros, dos quais 5 publicados em Maceió. Esse vai ser o 5º, já publicado em Maceió. Então, Maceió foi... Porque eu tive aquele negócio, o primeiro livro eu publiquei aos 16, 17 anos. Era um livro de poesia chamado Folhas ao Vento. Esgotou rapidamente, não se tem mais. Só existe um exemplar que eu conheço, está com uma filha minha. Muito bem. Depois eu publiquei o Economia e Organização da Indústria, foi mais um outro livro técnico também de cooperativismo, e por aí vai. E depois foi um grande interregno. Eu, preocupado com outros assuntos, com televisão, passei 9 anos da minha vida viajando o mundo inteiro, aquela coisa toda. Então, fui deixando a escrita de lado, né? E quando eu cheguei aqui em Maceió, me deu o primeiro estalo e nós fizemos o Bate-Papo em Alagoas, que foi o primeiro livro feito aqui. Depois veio o livro de turismo, né? Depois veio o Ouvidor Geral, depois veio o Satira e Crônicas, que foi um livro de humor, e agora, finalmente, o Por Causos da Vida, que estava meio engavetado em termos de... Geraldo, quantos anos de trajetória profissional? Você como jornalista? Meu amigo, 62 anos de trajetória entre publicitário e jornalismo, 62 anos. Eu comecei em 1900
em 58, mas eu conto, em termos assim de jornalismo de televisão, eu comecei em 60 na TV Rio, na extinta TV Rio, onde foi o início, o pontapé da paixão pela televisão, né? E fazendo programas, naquela época eram programas de humor, escrevendo com companheiros, com Chico Anísio, com o meu querido amigo Paulo Silvino, que faleceu há pouco, e por aí vai, uma pleiade de gente, que a TV Rio era o que se chamaria da TV Globo da época, né? Começamos naquela época. De Alagoas, quantos anos? Alagoas, 21 anos, com muito orgulho, com muita vontade de sempre estar aqui. Agora só falta você me perguntar quantos anos eu vou fazer esse ano. Responda. 80, meu amigo. 80, com muita vontade, muita garra e muita coisa pela frente para fazer. E aí me pergunta, mas olha, não parece não. Eu digo, eu também acho que não parece não, mas qual é o segredo? O segredo é não deixar os neurônios pararem de trabalhar. Não pode deixar os neurônios pararem. Nada de pensar na vida, não tem que pensar na vida, não. Tem que agir, tem que estar sempre pronto, presente e disposto. Pelo jeito, a aposentadoria não faz parte dos seus planos. Jamais, não existe essa. Existe aquelazinha formal, normal, que já existe, mas me aposentar, eu morro. Eu digo até para os meus amigos o seguinte, para a minha família. Eu digo, no dia que Deus me levar, não esqueçam de colocar uma plaquinha lá onde eu estiver, com os seguintes dizeres. Aqui descansa um cara que não parava nunca. Ponto, parou. Valeu, muito obrigado ao nosso agradeço. Colega, amigo, jornalista Geraldo Câmara, companheiro aqui também, inclusive, de TV Mar, escritor, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Lembrando que o lançamento desse novo livro dele, o 9º livro, Por Causas da Vida, será nesta terça-feira, dia 20, às 19 horas, no restaurante Bodega do Sertão. É isso aí. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco ainda com Conjuntura. A Vida App é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma Vida App é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma Vida App é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma Vida App é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma Vida App, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Com a sua contribuição, mudamos Maceió para melhor. Mas o trabalho precisa continuar. Aproveite os descontos e pague seu IPTU na cota única até 29 de março. Ou, se preferir, parcele em 10 vezes. Retire seu boleto em maceió.al.gov.br. Pagou, fez, pagou, faz, pagou, vai fazer mais. Vai fazer mais, com fé em Deus. Prefeitura de Maceió. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Sua liberdade pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado.
Daqui a pouco, ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com o ex-senador e ex-governador Teotônio Vilela Filho. Ele vai nos explicar por que resolveu não ser candidato a senador esse ano. Ele não tinha anunciado que seria candidato, mas estava sendo bastante especulado como candidato a senador pelo PSDB. Ele estudou, avaliou e resolveu não ser candidato, para nos dizer por quê daqui a instantes. A partir de agora, a gente fala já sobre política, mas com Maria Tavares, professora da Universidade Federal de Alagoas e que é uma das integrantes do Partido Novo, partido que está se instalando no Brasil inteiro e aqui em Alagoas também com uma novidade. Ele faz um processo seletivo para definir candidaturas. Maria Tavares foi escolhida aqui por esses critérios do Partido Novo como pré-candidata a deputada federal. Maria, bem-vinda aqui à nossa conjuntura. E aí, como é que é esse processo, essa coisa nova, né, de o Partido Novo recrutar candidatos através de um processo de seleção? Como é que se dá essa seleção? Inicialmente, eu tinha a mesma curiosidade que você está tendo, né, de saber como seria um processo seletivo para a escolha de candidatos, porque é algo muito inovador na política. E aí eu iniciei o processo meio como uma curiosa. Eu tinha vontade de escrever sobre um processo como esse, escrever algum artigo sobre isso. E aí resolvi participar. Aqui em Alagoas tivemos 4 pessoas inscritas no processo, mas apenas eu fui aprovada. E eu percebi que durante o processo eu fui vendo que o Partido Novo ele quer um perfil diferenciado. Ele quer realmente fazer diferente na política. Nós temos hoje no Brasil 35 partidos políticos. E para fazer a mesma coisa que os outros fazem, não seria interessante. Então, o Partido Novo vem propor uma diferenciação para o público. Então, ele escolhe seus candidatos a partir de um processo seletivo, onde é avaliado vida pregressa, ética, formação técnica, currículo, vídeos, enfim, provas. Nós temos uma etapa que é formação para o processo legislativo, onde a gente assiste aula, faz prova de análise de conhecimento, para poder o nome ser aprovado em uma convenção, ser lançado na convenção e aprovado. Bom, no caso, só você que vai ser candidata pelo Partido Novo? Por enquanto, eu fui aprovada no processo seletivo. Eu tenho até um grande problema em relação a isso, porque a lei fala que a cota numa proporcional tem que ser 30% de um gênero e 70% de outro gênero. Alagoas é o único caso no país em que nós temos no Partido Novo uma cota de 100% feminina. Só que a lei veio justamente para a inclusão da mulher na política. Só que eu não posso ser viabilizada numa candidatura onde só exista eu como candidata, tá? Então, eu estou aguardando o resultado do segundo processo seletivo, que está em andamento, para ver se algum homem será aprovado e aí sim eu cumprir a cota do gênero. Mas você está ciente de que, para se eleger deputada federal por Alagoas, a previsão é de 130 a 150 mil votos? Sim, essa pergunta todo mundo me faz. E aí, como é que você vai conseguir 130, 150 mil votos? O Partido Novo, ele vem realmente para quebrar esse paradigma, tá? Esse discurso é um discurso de dominação, né? Porque a política você só ganha se comprar voto. Porque na política você só ganha se você tiver uma chapa, se você tiver uma coligação. O meu partido não faz coligação, pelo menos por hora. Por quê? O único partido no Brasil que não usa verba pública na finalidade partidária é o Partido Novo. Então, o Novo luta contra o uso de dinheiro público no partido. Inclusive, esse fundo de 1 bilhão e 700 milhões de reais que serão gastos esse ano nas campanhas eleitorais, o Partido Novo é o único partido no Brasil que não irá usar nenhum centavo desse fundo. Mas vocês vão receber esse dinheiro? Vamos sim receber. Só que a gente vai depositar numa conta, a gente vai aguardar esse dinheiro para que, quando formos eleitos, a gente consiga alterar a lei para devolver esse dinheiro, para que esse dinheiro seja aplicado aonde o brasileiro quer que seja aplicado. Saúde, educação, segurança.
Bom, uma dificuldade de quem está começando na política, quem não tem mandato ainda, principalmente por um partido pequeno, é dizer que é candidato. Ou seja, o tempo é muito pouco no chamado horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada. Então, como é que você vai conseguir, como é que você pretende conseguir se dizer como candidato, se apresentar como candidato? Certo. Uma coisa que hoje acontece no Brasil e que poucas pessoas sabem é que existem algumas organizações da sociedade civil que estão colaborando com essas pessoas. Uma delas eu participo, que chama Renova Brasil. O que é isso? O Renova Brasil é uma ONG, tá? Formada por pessoas que resolveram apoiar candidatos que querem entrar nesse sistema. E não tem como. Eu passei também por um processo seletivo no Renova Brasil, um processo super duro, tá? E fui aprovada, sou a única aprovada aqui em Alagoas pelo Renova. O que é que a gente tem com o Renova? Todo o apoio técnico, tá? De cursos, bolsa para se dedicar aos estudos do processo eleitoral. Nós tivemos aulas sobre ética, aulas sobre processo, todo tipo de assessoramento para uma futura campanha. Além desses movimentos, existem vários no Brasil. Hoje a rede social também é um grande colaborador dessas pessoas. Então, o Partido Novo tem campanhas muito baratas. Como a gente não usa verba pública, sobrevivemos de doações voluntárias, de pessoas que acreditam. E a gente sabe o valor desse dinheiro. Então, a gente busca, através de rede social, o engajamento das pessoas. Nós estamos aqui propondo fazer diferente. E para fazer diferente, a gente tem que começar de agora, começar de uma campanha, começar de uma pré-campanha de forma diferente. Porque se a gente for fazer exatamente o que todos os outros fazem, não adianta. É melhor deixar para os outros fazerem. Ok, Maria, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa conjuntura. Encerramos assim essa entrevista com Maria Tavares, como eu disse na abertura, professora da Universidade Federal de Alagoas e uma das escolhidas do Partido Novo para ser candidata a deputada federal aqui no estado. Vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco vamos conversar com o ex-governador e ex-senador Teotônio Vilela Filho. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Com a sua contribuição, mudamos Maceió para melhor. Mas o trabalho precisa continuar. Aproveite os descontos e pague seu IPTU na cota única até 29 de março. Ou, se preferir, parcele em 10 vezes. Retire seu boleto em maceió.al.gov.br. Pagou, fez, pagou, faz, pagou, vai fazer mais. Vai fazer mais, com fé em Deus. Prefeitura de Maceió. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão.
No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. Quem está conosco a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, é Teotônio Vilela Filho. Ele que foi senador por Alagoas, foi governador do estado por 2 mandatos e que estava anunciado como candidato a senador, não por ele, mas especulado como candidato a senador, mais uma vez por Alagoas, e que em pleno carnaval emitiu uma nota dizendo que não seria candidato, não participaria da eleição deste ano. Teotônio, primeiramente, muito obrigado pela entrevista, já que desde que deixou o mandato de governador há 3 anos e pouco atrás, esta é a primeira entrevista ao vivo num programa de televisão. Primeiramente, muito obrigado. E, em segundo lugar, a pergunta que todos se fazem: por que você resolveu, me permita chamá-lo de você, resolveu não ser candidato este ano? Bom dia, Flávio. Uma alegria estar aqui. Realmente, 3 anos, viu? Desde que deixei o governo, que não participo, não é só entrevista ao vivo, não, entrevista de qualquer natureza. É a primeira vez. Respondendo a sua pergunta, foi uma escolha de vida, Flávio. Eu pensei muito sobre o que eu quero da minha vida de agora em diante. E a política, ela é uma atividade dura, é uma atividade que exige muito sacrifício dos políticos e dos familiares. Fazer política com escrúpulos, então, é bem mais difícil. Tem pessoas que entram na política e, com uma filigrana de poder, já se sentem plenamente compensadas sobre qualquer dissabor que a política venha trazer. Outros, vaidosos, o holofote, a ribalta, já compensa qualquer coisa. Outros, grana no bolso. Botou dinheiro no bolso, pode vir o que quiser na política, porque ele não está nem aí, já tem o que ele quer. Não é o meu caso. Eu aprendi com o velho Teotônio Vilela, nosso menestrel das Alagoas, que a política só se concebe seriamente se for para ser exercida como uma ferramenta para promover o bem comum, de uma forma coletiva. Pessoal, nunca. E eu não tenho apego, você me conhece, quem me conhece sabe, eu não tenho apego do poder pelo poder. O que me gratifica é justamente promover o bem comum e trabalhar. E fiz isso, Flávio, nos 20 anos de Senado, 8 anos de governo, com seriedade, com decência, com amor,
com o espírito público. Então, eu me sinto realizado, eu me gratifico com isso, me sinto realizado e creio que, de agora em diante, outras pessoas podem fazer até de uma forma melhor. Eu estou muito agradecido porque as pesquisas de opinião têm mostrado o meu nome bem, ora em primeiro, ora em segundo lugar. Então, eu queria aqui aproveitar para agradecer a todos os alagoanos e aos partidos, os amigos. Tem sido sempre uma constante essa manifestação de apoio à possibilidade de uma candidatura minha. Mas não serei candidato. Nos encontramos no início do ano, mês de janeiro, mais ou menos, na primeira quinzena de janeiro. E naquela ocasião eu lhe perguntava sobre a sua decisão. Eu disse, não, a família está dividida. Uma parte concorda que eu seja candidato, outra parte não concorda. Depois do meu aniversário, dia 29 de janeiro, eu anunciarei. Demorou um pouquinho, mas terminou anunciando. Eu pergunto, o que pesou mais realmente, Theo? Foi essa questão da família, essa questão da sua qualidade de vida, ou influiu muito também aquela questão do processo em relação à acusação contra você, em relação ao Canal do Sertão? Olha, Flávio, essa questão da denúncia sobre o Canal do Sertão, ela sequer ventilou a minha decisão. Evidentemente que no momento da denúncia, eu fiquei constrangido. É natural isso, você ter o nome exposto, sob suspeição. Mas sobre esse aspecto da opinião pública. Mas em relação ao processo em si, eu estou absolutamente tranquilo, porque tenho certeza absoluta de que as investigações vão mostrar com muita clareza que os meus bens, da minha mulher, dos meus filhos, não tem um centavo ilícito. E não tenho conta secreta, não tenho conta no exterior, não tenho laranja, enfim, a minha vida é uma vida limpa e, portanto, não tenho nada a temer. Bom, como você próprio falou agora há pouco, a sua situação como possível candidato ao Senado era boa. As pesquisas que são feitas, inclusive pesquisas para consumo interno, que não são divulgadas, sempre o colocavam como primeiro ou segundo colocado. E são 2 vagas na eleição deste ano no Brasil inteiro, inclusive, naturalmente, Alagoas. Ele pergunta, você não sendo candidato, quem é que se beneficia com isso? É difícil dizer quem se beneficia, porque ainda está muito cedo, né? Estamos há 8 meses das eleições. Mas eu vou trabalhar, claro, respeitando a liderança do Rui Palmeira, que é o presidente do meu partido, inclusive por uma escolha minha, fiz questão de procurá-lo para dizer, olha, você é o provável candidato do partido, então precisa comandar o processo. É muito importante que se saiba esse time de passar a bola para quem está realmente no momento de exercer o comando do processo. Então, o Rui Palmeira é quem vai coordenar, mas aonde eu puder, eu vou trabalhar para que o Rodrigo Cunha ocupe a cadeira que foi ocupada por meu pai, por mim. Acho que ele tem o perfil adequado para isso. Mas, volto a dizer, o comando desta montagem do palanque será do Rui, que é possivelmente o candidato a governador. Se não for, aí volta para o partido, aí é uma coisa muito estreita dentro do próprio partido, fica mais fácil de eu poder interferir nisso aí. Você falou em Rui Palmeira e, na verdade, alguns acham que a sua não candidatura facilita, por um lado, a situação política do Rui, porque ampliaria a possibilidade de aliança com outros partidos, com outras lideranças políticas. Outros entendem que a sua saída do cenário político na eleição deste ano enfraqueceria o grupo pelo seu potencial de votos, inclusive pelo fato de você ter sido governador, senador, enfim. Nessas 2 linhas, o que é que você acha que seria o mais... Olha, Flávio, eu não serei candidato
mas não estou deixando a política. Eu pertenço à executiva nacional do meu partido, pertenço à executiva estadual aqui do partido e vou participar, trabalho para que o Rui Palmeira se decida e seja o nosso candidato e vou participar do processo eleitoral. Então, mesmo sem ser candidato, eu estarei participando no palanque, onde for necessário para ajudar o projeto do meu partido. Ainda há uma terceira corrente. Aqui diz que a sua não candidatura seria um acordo, ou seja, mais um acordo com Renan Calheiros. Esse é o famoso acordo com ele. Isso é uma lenda, não é, Ricardo? É uma lenda. Mas vocês fizeram várias campanhas juntas. Nós fizemos. Eu e Renan, em primeiro lugar, quero deixar claro que eu e o senador Renan Calheiros somos amigos. Temos uma relação pessoal muito boa. Mas acordo não existe, nunca existiu. Não se faz acordo. Que acordo é esse que na última eleição de prefeito eu apoiei incisivamente os principais adversários dele, em Arapiraca, Rogério, ganhamos. Em Maceió, Rui Palmeira, ganhamos. Que acordo é esse? Não existe acordo. Mas existe uma tradição lá de trás, de campanhas juntos, nós temos muitos amigos em comum, e aí, aqui e acolá, alguém tira uma casquinha, digamos assim. Mas não existe acordo. Se a minha desistência ajuda o Renan, não sei. Pelo humor do governador, parece que não ajuda não, viu? Que o governador reagiu muito mal-humorado esses dias em relação a mim. Então, a impressão que não ajudou, não. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ainda sobre acordo e sobre Renan Calheiros. Muito se falou em 2014, né, sobre o seu apoio, não de forma assim oficial, né, mas de forma nos bastidores, em favor da candidatura de Renan Calheiros Filho ao governo do Estado. E quanto a isso, o que é que você pode nos dizer? Olha, eu queria muito em 2014, era a eleição de Eduardo Tavares. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa. O Eduardo Tavares dava um banho em todos os possíveis concorrentes. Como era época ainda de pré-candidaturas, então eram muitos os pré-candidatos. Depois vai funilando. Ele dava um banho. Eu acreditava muito na eleição do Eduardo Tavares para justamente sair da coisa do grupo. Eu não sou de grupo, sou de partido, sou de defender teses, ideias, princípios, sem apego ao poder, como a minha vida demonstra isso. Na hora que foi necessário, que eu percebi, passei o comando do PSDB para o Rui Palmeira. Agora, eu gostaria que ocupasse, embora liderando as pesquisas de opinião, passar a bola para que outros possam fazer até melhor que eu. E certamente melhor. Eu não, como eu disse aqui, eu não fui um político, posso não ter sido um político de brilho, mas fiz tudo com muita decência, com muito respeito. E, por isso, me sinto à vontade para tomar a decisão de não me candidatar e também de participar num processo que possa colocar politicamente um projeto que avance cada vez mais o nosso Estado. Bom, pelas suas últimas palavras, seria o encerramento da vida pública? Ou não? Não posso dizer que é um encerramento, porque o futuro a Deus pertence. Mas, no momento, para a minha vida, nesta eleição, eu não serei candidato. Estou muito voltado para uma organização mais pessoal, mais voltada para a minha vida pessoal. Mais adiante, não sei. Mas, de qualquer modo, não me afastarei da política. Como eu disse, eu participo da Executiva Nacional.
Geraldo Alckmin, você não tocou no nome dele, que é um nome praticamente desconhecido aqui em Alagoas, é um cara que tem qualidades extraordinárias para governar esse país. E eu quero muito também defender o nome do Geraldo Alckmin, que não é fácil aqui em Alagoas, hein? Nas pesquisas, ele está lá, não está bem, porque os alagoanos não o conhecem. E eu, como o conheço, e como os alagoanos me conhecem, eu sou uma pessoa que eu posso dar um testemunho em todos os recantos do meu estado a respeito do Geraldo Alckmin. Candidato presidencial, a gente vai abordar daqui a pouco. Eu queria saber agora da sua posição com relação àquelas críticas contundentes, que de forma até surpreendente, que era um evento de abertura dos trabalhos da Assembleia, mas o governador Renan Filho, para muitos, exagerou até um pouco e falou muito de política, principalmente batendo bastante no antecessor dele, que foi você. O que é que você teria a dizer com relação àquelas críticas? Olha, eu primeiro vou ler. Eu não li. Eu só soube de comentários, né, companheiros dizendo, o governador bateu. Eu vou ler e ver se alguma dessas críticas merece resposta, se você tiver assim, puder pensar... Turismo, por exemplo. Ele fez crítica à atuação do seu governo na parte do turismo. Isso foi um ponto que eu me lembro que ele tenha feito essas críticas. Olha, essa é interessante, porque, e aqui eu já quero te provocar, convida uns líderes do turismo aqui do Estado e faz essa pergunta a ele. Pede para comparar. Compara aí o que é que aconteceu no governo do TEL. Nós trouxemos 36 hotéis para Alagoas. Foi um fato inédito. Além de divulgar o Estado, onde eu podia, saía para divulgar o Estado, fortalecer. Trouxe como secretário de Turismo um especialista em turismo que fez aqui um belo trabalho, o cara era da Bahia. E o pessoal, sempre onde eu ando, eles fazem muito elogio. Então, eu prefiro, para não estar aqui fazendo autoelogios, que você chame alguém do turismo e pergunte como é que foi o governo do TEL em relação ao turismo. Um outro ponto que o governador bateu bastante foi na área de saúde. E aí? Olha, eu não sei especificamente qual foi a crítica que ele fez, mas vamos lá. HGE praticamente não existia. Foi uma das principais críticas, foi o HGE. Ele criticou porque eu tripliquei o número de leitos do HGE, porque equipei o HGE, foi essa crítica, então. Só pode ter sido. O Hospital de Santana do Ipanema, que estava fechado, abri o Hospital de Santana do Ipanema. Tripliquei a unidade de emergência de Arapiraca. O SAMU só existia em Maceió e Arapiraca, nós botamos o SAMU a cada 30 quilômetros em todo o estado, inclusive com helicóptero e motocicletas, para que toda a população, no momento de emergência, pudesse ser atendida. Nós procuramos fortalecer o programa Saúde da Família, distribuindo bicicletas para os agentes comunitários de saúde, o Saúde da Família, o programa Saúde da Família, para que os agentes comunitários de saúde pudessem se deslocar. Criamos as cestas nutricionais, recebemos prêmios da Unicef, porque Alagoas foi o estado que mais reduziu a mortalidade infantil durante o período do meu governo. A Unicef é uma instituição de caráter internacional, respeitada no mundo todo. Então, na área da saúde, nós temos também um trabalho bastante interessante. É preciso ver depois o ponto que foi. Eu não li a crítica do governador. Bem, falando agora no cenário nacional. Você foi, inclusive, presidente, anos atrás, presidente nacional do PSDB. 5 anos. Além de ter sido senador.
por 20 anos, né? Governador por 8 anos, foi presidente por 5 anos do PSDB nacional. A sua opinião sobre o quadro político do Brasil hoje? O Brasil, felizmente, saindo da crise econômica brutal, avassaladora, que mexeu com a vida de todos os brasileiros, do mais abastado ao que estava desempregado, que teve que prorrogar o seu desemprego. E, graças a Deus, hoje todos os indicadores estão superando, a despeito da crise política, da crise institucional, de lava-jato, de tudo, a economia voltou a crescer no momento em que está crescendo também a economia dos principais países, os Estados Unidos, a China, o Japão, a Europa. Então, nós temos para frente uma perspectiva bem melhor. E vamos torcer para que agora, no ano de 2018, nessa eleição, os brasileiros escolham um presidente da República que seja um homem equilibrado, preparado, experiente, que tenha capacidade de aglutinar cabeças pensantes com um projeto para o Brasil, que é um país que tem um potencial imenso. Por isso que eu defendo muito o nome do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, além de tudo, é um homem seríssimo. O Flávio, eu sou testemunha do que eu vou dizer. Geraldo Alckmin, ele está no governo de São Paulo pela 4ª vez. Ninguém se elege governador de São Paulo 4 vezes à toa. É porque o cara é bom. Mas a primeira vez que ele deixou o governo de São Paulo, ele assumiu 2 anos do Mário Covas, ele era vice, Covas faleceu, ele assumiu, pegou 2 anos, candidatou-se à reeleição, mais 4. Eu fui visitar o Geraldo Alckmin em São Paulo quando ele deixou o governo. E aí marcamos para jantar. Onde que eu te apanho? Aí ele falou, você passa aqui no cursinho. Cursinho? Você está fazendo cursinho de quê? Ele era médico. Ele disse, não, rapaz, é porque eu agora preciso ganhar o dinheiro da feira. Então, ele deixou o governo de São Paulo, foi ensinar numa faculdade de medicina e complementava o salário dele ensinando num cursinho. Governador de São Paulo. A gente vê por esse Brasil afora, o cara é prefeito, às vezes, de uma cidadezinha desse tamanho, quando sai, já sai milionário. Então, é um homem dessa natureza, além de ter uma capacidade de trabalho extraordinária. Agora, ele não é um homem de despertar paixões, ele não é carismático, mas a gente tem que ver que tem muita gente carismática que depois dá problema demais, né? Geraldo Alckmin, apesar dessas qualidades que você está colocando agora, ele não consegue, até agora pelo menos, unir o próprio partido, o PSDB. E o PSDB está indo para mais uma campanha presidencial com brigas internas. Como é que você avalia essa questão pela sua participação afetiva como uma das lideranças do PSDB? Ele vai conseguir unir e muito brevemente, não é? Vai conseguir unir e muito brevemente. E mais do que unir o PSDB, eu confio que o Geraldo Alckmin ele vai aglutinar em torno da sua candidatura alianças importantíssimas. Ele vai dar trabalho no segundo turno, porque precisa ser conhecido, as pessoas precisam confiar nele, e a partir daí, no segundo turno, eu tenho muita confiança que ele será a preferência da grande maioria. Eu acredito muito nisso para o Brasil, viu? Porque se olha para um lado e para o outro, só vê radicalização, ódio, raiva, políticas autoritárias sendo defendidas. O Geraldo Alckmin é um homem civilizado, é um homem de família, um homem de bem, é um cara que está preparado para esse momento difícil do Brasil. Ele está muito preparado. Bom, para terminar o programa, aproveitando, inclusive, que é a primeira entrevista que você concede depois que deixou o governo,
Que avaliação você faria do seu trabalho nos 8 anos como governador de Alagoas? Que legado você pode colocar como seu a partir desses 8 anos de gestão como governador do Estado? Flávio, como senador e como governador. Como senador da República, presidi o meu partido nacionalmente 5 anos. Fui presidente da Comissão de Energia, fiz um trabalho muito importante na área de energia e fui também o presidente da Comissão da Seca. E, a partir daí, traçamos muitas políticas para modificar esse panorama terrível da questão da seca no Nordeste como um todo. Além de trazer muitas obras para o Estado, muitas obras. Adutoras, o aeroporto de Maceió, foram ações que nós trabalhamos muito para viabilizar. E como governador do Estado, isso foi uma espécie de coroamento, tanto em obras de pedra e cal, e são muitas, né? 65 anos do Canal do Sertão, o governador falou na Assembleia, 45 quilômetros, 45. Foi 65 quilômetros. Teve um equívocozinho aí de 20 quilômetros. Além da obra já quase pronta, até o quilômetro 115, que ele inaugurou logo no início do governo, porque faltava um pouco lá. As adutoras, né? A adutora do Agreste, lá em Arapiraca, iniciei a adutora do Sertão, a adutora do Alto Sertão, né? A adutora do Sertão que eu falo, a adutora da Bacia Leiteira, aqui em Maceió, no Pratagi. Mais de 1.000 quilômetros de estradas novas e renovadas, mais de 50 mil casas. Isso é o dobro de todas as casas construídas por todos os governos que me antecederam. 50 mil casas foram construídas aqui em Alagoas, no meu governo. Políticas públicas para a atração de empresas. Fazia 20 anos que Alagoas não recebia uma empresa de grande porte. Nós trouxemos 100 indústrias de grande porte para gerar emprego, gerar renda, ativar microempresas. Foram criações de milhares e milhares de microempresas. Antigamente, para se abrir uma empresa, você precisava de dias e dias, em 24 horas. Enfim, tem um legado muito grande, além do outro legado que não é de pé de cal, que é um governo civilizado, um governo democrático, republicano, que atendia todos os prefeitos, que nunca perguntou a um prefeito se tinha votado, qual era o partido, que recebia o sem terra, recebia o sindicalista que batia tambor na porta do palácio, na tarde estava lá conversando com o governador, sem receber nenhuma discriminação, que nunca modificou um delegado de polícia para atender um pedido político, respeitando as instituições como um todo. Esse também foi um legado muito importante. Ok, muito obrigado ao ex-governador e ex-senador Teotônio Vilela Filho pela sua participação aqui nessa sessão de conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.